Renda-te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Renda-te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu amor eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Olá, minha gente, graça e paz da parte de Deus a todos. A gente vai dar aqui continuidade ao nosso culto do Atos 8, onde a gente tem aí por objetivo caminhar por toda a Escritura, por toda a Bíblia, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, muito relevante, que é o capítulo 3 de Gênesis. Desde agora, né, eu peço que, se você não assistiu os episódios anteriores, né, o capítulo 1, o capítulo 2 de Gênesis, dá um pause aí no vídeo, volta lá, assiste o conteúdo que o pastor Miguel trouxe pra gente, porque ele é fundamental para a gente entender toda a narrativa bíblica, tá certo? Então, assim, sem mais demora, pega a tua Bíblia, pega teu dispositivo digital, pra gente acompanhar a leitura e alguns comentários sobre o capítulo 3 de Gênesis, o capítulo que trata sobre a queda do homem, tá? Não vou fazer a leitura corrida do texto para não ficar algo cansativo, então a gente vai lendo um pouco do texto, comenta um pouco, lê o restante do texto, tá? E assim a gente vai seguindo. Outra coisa, eu trouxe aqui uma versão, os textos que a gente for ler, os versículos que a gente for ler, vai estar na versão NVT, tá bom? Então não estranha, é a nova versão transformadora, ok? Então, sem mais demora, capítulo 3 de Gênesis, a queda
do homem, né? Como é que o pecado entra no mundo, tá bom? Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é trazer para os irmãos algumas perspectivas acerca desse capítulo, trazer alguns ensinamentos acerca desse capítulo, principalmente para nós cristãos entendermos como é que o mundo que nós estamos inseridos, ele funciona, né? O porquê de muitas coisas, por que o mal existe, por que a morte existe, por que tanta dor, por que tanto sofrimento. Então, tudo isso está dentro de Gênesis 3, beleza? Outra coisa, eu costumo dizer que Gênesis 3 é o capítulo, ou pelo menos um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Se você tira Gênesis 3 da Escritura, você não vai entender o que acontece depois, de Gênesis a Apocalipse. O cristianismo não vai fazer sentido, o sacrifício de Cristo não vai fazer sentido, dor, morte, sofrimento, salvação não vai fazer sentido. Porque o capítulo 3 de Gênesis foi retirado. Então, essa é a importância desse capítulo, beleza? Então, aí já pega a tua Bíblia, a gente vai fazer uma primeira leitura um primeiro bloco, que é o versículo do 1 ao 5, tá bom? O que é que a gente tem aí do versículo 1 ao 5? A gente tem o registro da tentação, né? O primeiro casal, Adão e Eva, foram tentados ali no Jardim do Éden. Isso aqui parte do pressuposto daquilo que o pastor Miguel já trouxe anteriormente. A criação do homem, a criação do mundo, a criação do homem, o homem colocado no jardim, tá? Então, o homem é inserido no Jardim do Éden e Deus dá uma ordem ao homem. Uma única ordem, restritiva, vamos dizer assim. Que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que estava colocada no meio do jardim, né? Então a orientação de Deus foi essa, que se eles comessem, eles morreriam, tá bom? Então Deus cria o homem, cria a mulher, coloca eles no jardim e submete eles a uma prova, submete eles a um teste. Que teste é esse? Um teste de obediência, beleza? Então a cena é essa: o mundo foi criado, o homem é criado, o jardim é criado, o casal é inserido nesse jardim e tem um teste ali que é representado por essa árvore, né? O teste de obediência, como a gente já falou. E a gente vamos ver o que é que aconteceu agora, né? Então, vamos fazer a leitura aí do versículo 1 até o versículo 5 do Gênesis, que diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, porque se o fizerem, morrerão. É claro que não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 1 ao versículo 5. Então, assim, a partir daí a gente precisa vislumbrar alguns pontos muito importantes. Primeira coisa, o aparecimento da serpente, né? O capítulo já começa com isso, né? A serpente aparece como um ser astuto criado por Deus e começa a conversar com a mulher, né? E aí alguns vão começar a levantar os problemas agora, né? Peraí, quer dizer que agora uma cobra estava falando, uma serpente estava falando. E aí eu costumo dizer o seguinte: o problema aí não é a serpente falar. A grande questão aí é: você crê que Deus existe? É isso. Porque se você crê que Deus existe, se você crê que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que em Gênesis 1 cria do nada todas as coisas, qual é o problema desse Deus fazer um animal falar, né? Não tem problema nenhum. Essa é a grande questão. Será que nós cremos realmente em Deus? Será que nós cremos no Deus que a Bíblia nos apresenta, um Deus forte e todo-poderoso? Porque se sim, não há problema nenhum em acreditar que a serpente falou, né? E isso é uma primeira problemática que é levantada por muitos, tá bom? E a gente vê o seguinte: nesse momento, a serpente ela é usada como um meio de transmissão. A serpente ela é usada ali como... não aparece o nome de Satanás. Você pode ler, a gente vai ler o capítulo todo de Gênesis e não vai aparecer o nome de Satanás. Mas o restante da escritura bíblica vai nos fazer entender que ali
foi a primeira aparição de Satanás, né? E que Satanás, né? Satanás, o anjo caído, né? O demônio, ele caiu junto também com os seus anjos e tal. E assim, a Bíblia de fato ela não apresenta muita explicativa sobre esse assunto. Isso é verdade, né? Muitas perguntas surgem daí, né? Mas a verdade é essa, a Bíblia não fala sobre a criação dos anjos, não fala explicitamente com detalhes sobre a queda dos anjos, não fala, mas ela fala de uma verdade: o mal existe. Isso é um fato. O mal existe e Deus permitiu que o mal entrasse no mundo. Deus, ele criou o mal. Vamos pensar, a gente vai ler um pouco sobre isso depois, tá? Em algumas outras passagens. Mas é isso. Por que o mal existe? É a grande pergunta que muitos fazem, né? Se Deus é bom, por que existe tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia? Por que existe morte, se Deus existe? E no final das contas, uma resposta muito simples, que a gente não tem como fugir dela, é o seguinte: Deus, ele é um Deus todo-poderoso e conhecedor de todas as coisas, né? Afinal de contas, ele é o criador de todas as coisas. E Deus, nesse processo, Deus viu que era essa forma com que o seu nome seria mais glorificado. Entende? Foi dessa forma que Deus entendeu ser melhor, ser mais adequada para que a Ele fosse dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? E isso vai se consumar quando, Tiago? Isso vai se consumar lá no novo céu, na nova terra, né? Que a gente vai ter uma nova perspectiva de que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais chance para o pecado, tá? Nessa nova criação. E a gente segue na narrativa, né? O fato é o seguinte: a serpente chega em Eva e começa um diálogo, né? Ela começa uma conversa muito sutil, muito tentadora, né? E é justamente isso, o ataque do Satanás, o ataque da serpente, o ataque do inimigo das nossas almas é justamente esse. Ele vai na palavra de Deus, né? Você vê que a serpente coloca primeiramente uma dúvida em Eva, uma dúvida falsa, a gente pode dizer assim, né? Será que foi realmente isso que Deus falou para você? Que você não pode comer de nenhum fruto do jardim? Foi isso? Né? O versículo 1 diz, parafraseando aí a serpente, né? Deus realmente disse a vocês que vocês não deviam comer de nenhum fruto, de nenhuma das árvores? Era isso que Deus dizia, né? Então a serpente, ela questiona a ordem que tinha sido dada por Deus, né, à sua criação, né, Adão e Eva. E aí Eva comete um equívoco, né? Eva comete um erro de fazer o quê? Eva comete o erro de dialogar com a serpente, né? A gente também aqui não pode sair julgando Eva de qualquer forma. A gente precisa entender Eva como um ser puro. Eva estava no jardim sem pecado, sem maldade, sem malícia. Então Eva passa a conversar, talvez na inocência, né, com aquele ser. Era de causar estranheza? Possivelmente. Mas a gente tem que entender que Eva não tinha malícia, né? E Eva começa um diálogo com a serpente. E o versículo 2 e 3 vai dizer, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. E Deus disse, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, porque se o fizerem, morrerão. Deus estabeleceu uma verdade. E aqui nós vemos uma coisa, né? A mulher, ela acrescenta um mandamento, ela acrescenta uma ordem ao mandamento que Deus deu. Quando a gente vê em Gênesis 1 e 2, a gente vai ver que Deus deu uma proibição: não coma do fruto da árvore. E a mulher aqui, a gente pode pensar em 3 hipóteses aí, pelo menos, né? Ela acrescenta, a própria mulher acrescenta isso, que a gente não podia nem tocar, né? Ou a gente pode pensar que a mulher agora transmitiu o mandamento por completo, né, que Deus tinha dado a Abraão. É uma hipótese. Deus disse, não coma nem toque. Ou a mulher que transmitiu um acréscimo que Adão tinha feito para ela, tá? Do tipo, Eva, Deus disse que a gente não podia comer desse fruto, né? Então vamos fazer o seguinte, não vamos nem tocar no fruto, tá bom? Para evitar maiores problemas. Então, assim, seriam 3 hipóteses, né, que poderiam ter acontecido. Mas a questão é essa, que Deus havia dado uma ordem, né? Mas Eva estava tão envolvida no diálogo que ela já acrescenta uma informação. E agora que Eva deu corda para essa conversa com a serpente se anima, né? Vamos colocar assim.
Primeiro a serpente ela tinha lançado uma falsa dúvida, como a gente já falou antes, né? Uma falsa dúvida, vocês não podem comer de nenhum fruto, é isso? E agora a serpente ela busca contrariar a palavra de Deus. Quando a gente lê os versículos 4 e 5, ela faz uma oposição àquilo que Deus tinha determinado. E ela diz o seguinte, versículo 4 e 5. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, né, vocês serão conhecedores, vocês conhecerão o bem e conhecerão o mal. E aqui a gente já tem a característica principal de Satanás. Ele coloca uma meia-verdade. Ele coloca uma meia-verdade para Eva. E a gente precisa entender, uma meia-verdade é uma mentira completa. Meia-verdade é 100% mentira. Pode entender isso. Por quê? Deus é conhecedor do mal? Conhecedor do mal? Por certo que sim, Deus é conhecedor do mal. Só que numa perspectiva diferente da que a serpente estava trazendo. Deus conhece o mal por contradição, por oposição. Como é que Deus sabe o que é mal? É aquilo que é contrário a Ele. Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, reto, amoroso. Então aquilo que vai de encontro a isso é o mal. Mas Deus não experimenta o mal, que é a proposta que a serpente traz para Adão e Eva. Que eles comessem, que eles experimentassem do fruto. Então assim, eles seriam conhecedores do bem e do mal por experiência, né? Mas isso não acontece com Deus, isso não é como Deus é. Tá? Deus ele não peca, Deus simplesmente não peca. Deus ele é avesso completo ao pecado. E onde é que a gente pode encontrar um respaldo bíblico para isso? Então assim, entre outras passagens bíblicas, eu queria que os irmãos guardassem duas. E eu peço que leiam comigo. No livro de Jó, no seu capítulo 34, versículo 10, diz o seguinte. Jó 34, 10. Ouçam-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Então Deus não tinha contato com o mal. O conhecimento que Deus tinha com o mal, repito, era por contraste. Entende? E outro texto muito legal é Tiago. Tiago, no seu capítulo 1, no versículo 13, diz o seguinte. E quando vocês forem tentados, não digam, abre aspas aí, essa tentação veio de Deus. Porque Deus, ele nunca é tentado a fazer o mal. E ele mesmo nunca tenta ninguém. Ou seja, Deus não conhece o mal ao ponto de tentar alguém. Entendeu? Então, a proposta que a serpente fez foi justamente essa. Uma meia-verdade que está estabelecida como uma mentira completa. Ela leva o homem e a mulher, né, ao engano. Então, assim, como a gente já falou, Deus é santo, justo, reto, amoroso, misericordioso. E o que não está em conformidade com isso é o mal. Então assim, Deus sabe o que é o mal, repito, por contraste, grave isso. Não ache que Deus algum dia experimentou o mal ou criou o mal. Deus não cria o mal, tá? Mas Adão e Eva, eles passam a conhecer o mal de uma forma experimental, de uma forma por um consumo, né? Eles fazem com que o mal passe a fazer parte deles à medida que eles ingerem, tá, aquele fruto. Então assim, esse argumento, né, que a serpente traz, ele é muito sutil. Ele leva a mulher a desejar, a almejar ser conhecedora igual a Deus. Só que não era isso que ia acontecer. E é o que a gente vai ver no restante da exposição, tá? E no dia de hoje, será que isso acontece? 100%, né? No dia de hoje é justamente isso que o diabo faz. Ele primeiro lança uma dúvida no nosso coração, na nossa mente, a respeito do caráter de Deus. Tá? Ele vem e distorce a palavra de Deus. O diabo ele traz mentiras, né, travestidas, disfarçadas de verdade, algo que seria agradável aos olhos. Tá? E assim, o ataque de Satanás sempre vai ser esse. Ele sempre vai confrontar a palavra do nosso Deus, né? E é o que a gente vê aí, né? Muitos olham para nós e dizem: ser cristão é muito chato, é cheio de proibição, é cheio de regra, é cheio disso, cheio daquilo, cheio de não pode, né? Deus fica tolhendo a nossa liberdade. Que Deus é esse que tão amoroso não deixa que a gente experimente os prazeres dessa vida, né? Qual é o mal de eu fazer isso? Se é tão bom, se me dá tanto prazer.
Né? Então assim, o diabo ele vem para trazer uma figura de Deus, um Deus injusto, um Deus carrasco, um Deus severo, um Deus egoísta. Essa é a grande verdade, né? E agora a gente tem outra proposta, né? Talvez o versículo mais triste de toda a Bíblia, né? Que é quando a queda ela de fato se consuma, né? Ali no versículos 6, 7 de Gênesis, a gente começa a ver o processo real da queda, né? A mulher ela viu que a árvore era linda, diz a nova versão transformadora. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, né? E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu, né? E naquele momento, triste, né? Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, né? Por isso eles cozinharam e costuraram algumas folhas de figueira para cobrir as partes íntimas, né? Para cobrir seus órgãos genitais. Então assim, que processo é esse, né? Da queda. A queda de fato é consumada quando eles comem do fruto, mas ela começa quando Eva passa a olhar para o fruto, para a árvore, de uma forma diferente. Talvez Eva já tenha passado por aquelas árvores, certamente ela tenha passado pelaquela árvore diversas vezes, já tinha contemplado aquilo, mas contemplado para a glória de Deus. E agora não, agora ela olha para aquilo e deseja, né? Ela deseja aquele fruto com um sentimento de cobiça. Certamente um sentimento que foi o mesmo que ocasionou a queda de Satanás, né? Querer ser igual a Deus, né? E assim, no momento que ela olha para aquele fruto com esse sentimento, a gente já vê que Satanás conseguiu subverter toda a percepção que Eva tinha, né? Aquilo que Eva, como eu disse antes, aquilo que Eva admirava para a glória de Deus, agora ela cobiça, agora ela quer tomar para si, né? E consequentemente desobedecer o Criador, né? E aí a gente tem a consumação do pecado, né? Quando Eva toma do fruto e come, depois dá a Adão e ele come, imediatamente começam as consequências, né? E a gente entende no decorrer da narrativa bíblica que o pecado ele traz consequências imediatas, e ele também traz consequências posteriores, consequências futuras, né? E abriram os olhos e perceberam que estavam nus, né? E antes, né? E antes disso, veja, é óbvio que antes deles comerem do fruto, eles já estavam nus. Só que eles não sabiam que estavam nus, não havia malícia, não havia vergonha, não havia maldade na visão deles, né? Eles não sabiam o que era contrário a estar nu, né? O que era estar vestido. Para eles, para Adão e Eva, era algo extremamente natural, né? Era algo da criação. E o que é que a gente entende, né? Quando eles comem do fruto, imediatamente o pecado entra e a vergonha entra junto, né? Uma consequência do pecado é a vergonha, né? De si mesmo. Eles passaram a ter vergonha do próprio corpo e também o olhar que eles tinham um para o corpo do outro, aquilo também foi deturpado. O olhar para o outro já não era o mesmo, né? E esses dias eu li um comentário muito interessante que foi o seguinte: determinado teólogo ele disse o seguinte: quando eles pecaram, imediatamente eles ficaram com vergonha porque eles entenderam uma coisa. Anteriormente Deus havia dado uma ordem também de multiplicar, de povoar a terra. Então eles entenderam que o pecado que eles tinham consumado, ele ia ser propagado, ele ia ser multiplicado através das relações sexuais. Por isso a primeira coisa que eles fazem é cobrir as partes íntimas. Aí eles entendem que a geração que eles iriam perpetuar, ela ia estar maculada com esse pecado, né? E como é triste, né? Como é triste esse enredo, como é triste essa cena. E aí a gente segue, né? À medida que eles pecam, que eles comem, que eles tentam se cobrir, em Gênesis 3:8 ali mais ou menos, a gente vai ver o seguinte, né? Algumas versões vão dizer, né, na viração do dia, aquela expressão muito conhecida. Mas Deus fala uma coisa interessante, né? A Bíblia fala uma coisa interessante. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam dele dentre as árvores. Veja,
Outra consequência do pecado, a gente já falou, né? A gente tem a culpa, mas uma consequência também é o afastamento de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Adão e Eva não queriam mais estar na presença do Deus Altíssimo. Eles queriam fugir do Criador. Eles tentaram se esconder do Criador. E isso é exatamente o que acontece com a gente hoje, né? Eu não preciso nem dizer aqui, quem tem filho sabe que quando... Não, todos nós fomos crianças, no mínimo. E a gente certamente cometeu alguma coisa que decepcionou nossos pais, né? Talvez alguma ação que a gente fez em contrariedade à ordem dos nossos pais, e quando a gente comete aquilo, a gente primeiro tenta dar um jeito, né? O homem tenta dar um jeito na situação e depois a gente tenta se esconder, né, da presença daquele que nos deu a ordem. Isso é o que acontece hoje. Quando a gente transgride uma lei de Deus, quando a gente ofende a Deus, a gente não tem a intenção imediata de se colocar dentro dele para buscar perdão, para buscar a reconciliação. Não. Primeiramente, a gente geralmente tenta se justificar o nosso erro, nossa falha, nosso pecado, e depois a gente tenta se esconder de Deus, né? Seria até cinismo você pecar e imediatamente levantar a cabeça para orar a Deus, ou se curvar para orar a Deus. A verdade é que a gente se sente imundo, né? Quando a gente peca, a gente se sente imundo e incapaz de estar diante do Deus que é totalmente santo, né? Um Deus totalmente sem pecado, né? E por que isso acontece com a gente ainda hoje? A verdade é que isso acontece porque Adão e Eva, a história deles é a nossa história, né? Afinal de contas, nós somos filhos, isso é inquestionável, nós somos filhos deste casal. Então, nós viemos com esse, vamos dizer assim, com esse DNA, né? Mas uma coisa muito interessante aqui já começa a virar uma questão. Eu diria que era um confronto, né? Deus aparece, né? Eles viram ali na viração do dia, né? O entardecer. Deus se coloca no jardim e a gente vê como Deus é bom, como Deus é infinitamente misericordioso, né? A gente sabe, Deus poderia ter acabado com aquilo na mesma hora. Mas como falamos lá no começo, o plano de Deus foi esse, para que no final da história, né, o seu nome fosse mais exaltado, mais glorificado, né? Então assim, Deus começa um diálogo, meio que um confronto ali, com uma conversa, né, uma amorosa com o homem e com a mulher. E do 9 ao 13 desse capítulo 13, a gente vê o seguinte: então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. E quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus, né? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus vira para a mulher, né, e pergunta: o que é que você fez? E a mulher: a serpente que me enganou. Respondeu a mulher, né? Foi por isso que eu comi do fruto. Então veja, algumas coisas que a gente precisa observar aqui. Primeiro, Deus sabia onde é que Adão estava, né? É óbvio que Deus sabia onde é que Adão estava, o que é que tinha acontecido. Mas Deus, ele meio que usa um método aí meio indutivo, né, de fazer perguntas até que o homem confesse, até que o homem assuma o que é que tinha acontecido. Porque isso não aconteceu, né? Quando o homem pecou e a mulher pecou, eles não recorreram a Deus para contar o que foi que houve. Não, eles se esconderam, tentaram se cobrir, né, com folhas. Então, a primeira coisa, a misericórdia de Deus, né? Ele vem falar com aquele casal. Ele já sabia que o casal estava em pecado, estava em desobediência. Eles conheceram o mal de uma forma experimental. Então, mesmo assim, Deus veio falar com eles, mostrando sua infinita compaixão e sua infinita misericórdia. Outra coisa, os questionamentos que Deus faz, né? Deus, como eu já falei, ele acaba usando esse método indutivo, né, de pergunta e resposta ali, até que o homem de fato assuma e conte o que é que aconteceu. E aqui nós temos outro efeito do pecado, né? A gente já falou de culpa, de vergonha, de afastamento de Deus, mas o pecado traz outros efeitos, e vários outros, na verdade, né? E ele corrompe, né? O pecado corrompe o homem. O pecado tinha corrompido já o homem por dentro nesse momento, porque o homem, ele não aceitou a responsabilidade do que ele tinha feito. Ele não assume a responsabilidade do que ele faz, né? Ele não assume os seus atos.
né? Quando ele pergunta a Adão se ele havia comido do fruto da árvore, Adão, ao invés de dizer, comi, realmente eu comi, Senhor Deus, eu comi e estou em falha com o Senhor. Não, ele não faz isso. O que é que ele faz? Adão, ele vem e culpa a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Foi essa mulher que fez com que eu pecasse. Entende? Então a gente meio que acaba vendo uma síndrome, né? Uma síndrome a síndrome de Adão e Eva, né? De sempre culpar o próximo, né? E será que isso não acontece com a gente? É óbvio que acontece. Então, Deus chega para Adão e Adão, ao invés de assumir, ele diz, não, foi a mulher que tu me deste. Em outras circunstâncias, Adão estava culpando ninguém menos que Deus, né? Deus, eu estava aqui de boa, no jardim, sozinho, né? Cuidando aqui e tal. E o Senhor que veio com essa história de que eu estava pensando em uma ajudadora. Não foi eu que pedi, foi você que me deu. E por ela eu pequei. E Deus vira para a mulher e faz, e aí, Eva, o que é que aconteceu? A Eva segue na mesma linha, né? Ao invés de assumir, não, ela bota a culpa na serpente. Ou seja, ou a culpa é de Deus ou a culpa é de Satanás, mas a culpa nunca é nossa. Essa é a verdade. E em última circunstância, Eva também estava colocando a culpa em Deus, né? Porque a serpente que ali estava colocada, ela era objeto da criação. Então Eva faz isso, né? Ela também coloca a culpa em Deus, né? Então assim, como eu disse, né, em última análise eles tentam colocar a culpa no Senhor, mas isso não condiz, né? Isso não pode proceder. Adão tinha sido colocado como líder daquele casal. Adão foi criado primeiro, né? E Deus tinha feito um pacto com ele, mas ele esquece completamente daquilo, né? Então assim, eles se colocam na posição de vítima, né? E como é que isso é tão comum a nós hoje, né? A vitimização, né? Uma coisa acontece, ao invés de eu assumir minha responsabilidade, não, eu me coloco como vítima, como um pobre, como um coitado, né? Que não tem culpa naquilo que aconteceu. Isso assim é de uma extrema perversidade, sabe? A gente pode colocar dessa forma. Então essa era a cena, né? Adão culpa a mulher culpa a serpente e ninguém assume a responsabilidade. E aí Deus vem com outra questão, né? Aí passamos a ver o castigo que Deus traz por conta da desobediência, né? E Deus sim, Deus vai responsabilizar a serpente, vai responsabilizar a mulher e vai responsabilizar o homem. Então eu peço que os irmãos acompanhem aí nessa parte final do capítulo já. Primeiramente em relação à serpente, né? Nos versículos 14 e 15, Deus vai dizer o seguinte para a serpente: então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, né? Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que isso quer dizer, né? Aqui Deus estava falando de fato com o animal, Deus falou com aquele animal, mas também Deus falou com o diabo, né? Existe aí uma consequência para os dois, tá? E aí a gente até já encontra o motivo de porque todo mundo, eu vou colocar todo mundo generalizando, todo mundo odeia a cobra, né? É um fato. Tem um ou outro aí que gosta desse apego, mas é um animal que realmente nos dá uma repulsividade automática, né? E é isso que acontece, né? O mal, ele atingiu, né? Ele passou a atingir a criação que Deus tinha feito, né? Vale lembrar que no momento que houve o consumo daquele fruto, primeiramente houve uma separação entre o casal. Vocês lembram aí que eles se cobriram. Depois houve uma separação entre o casal e Deus. Eles se esconderam de Deus. E agora existe uma separação entre o casal e a criação, né? Houve esse castigo, essa maldição aí. E assim, a gente entende a partir daqui que toda a criação, imagine tudo de fato, tudo foi afetado pelo pecado, tudo, né? É isso que o pecado faz
nas nossas vidas hoje. O pecado ele vem para corromper os nossos relacionamentos. Corromper o relacionamento entre o casal, corromper o relacionamento entre os homens, as criaturas de Deus e Deus, e também com a própria criação, né? A obra criadora. E o que isso que significa, né? Isso também é resposta para muita coisa do que acontece hoje. Por que tanta catástrofe? Por que tanta intempérie, né? Assim, o mundo virou um lugar hostil para o homem viver, sabe? Toda a obra, todo o cosmos, a gente pode colocar, virou um ambiente hostil para o homem, né? O que antes devia ser natural, o homem dominar sobre a Terra, agora vira um embate, né? A gente vê tanto terremoto, catástrofe, maremoto, tsunami, pandemia. Tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso veio em decorrência do pecado. E aí, seguindo, o Senhor ainda fala no versículo 15 ao diabo, né, o que a gente conhece aí, o pastor até falou, deu um spoilerzinho, é o chamado proto-evangelho. O que é o proto-evangelho, né? É uma prefiguração do plano de Deus, da vinda de Jesus, o que é que iria acontecer, né? Deus aqui, nesse chamado proto-evangelho, anuncia que Jesus, né, que o descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. E ao mesmo tempo que essa serpente havia lhe ferido, né, o calcanhar. E onde é que isso se passa? Onde é que isso ocorre? Isso ocorre na cruz, tá? É na cruz, naquele lugar de maldição, que a serpente ela fere o calcanhar, né? Ela fere o calcanhar de Cristo ali. Só que é na cruz que a cabeça da serpente é esmagada, entende? É na cruz que há uma punição completa, final e definitiva para o pecado na pessoa de Cristo, e principalmente na sua ressurreição, tá? A cruz é exatamente isso, é o exato momento em que a serpente ela morde o calcanhar, né, da descendência da mulher, mas a morte, quando Cristo assume o pecado e ele vence a morte, ele vence o pecado, é o momento que a cabeça da serpente é completamente esmagada, né? Existe aí um triunfo supremo de Deus sobre o mal que havia entrado na criação, né? É aí que existe essa definição, né? E assim, a gente precisa entender, e eu queria que os irmãos aí acompanhassem também em Romanos. Paulo traz uma coisa muito interessante lá no capítulo 5 de Romanos, 2 versículos aí, 18 e 19. É verdade, confirmando aqui o que havia sido predito, né? É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Isso é verdade. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. É isso que Paulo nos ensina, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e um só homem foi capaz de retirar isso, de vencer esse mal, né? E aí a gente segue agora com o castigo da mulher, né? A gente vê que Deus diz, agora você vai dar luz, mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, né? E hoje a gente sabe, a gente mulheres sabe, né? A gente homem sabe de espectador também, não por experimento. Até cesárea dói hoje, né? Ou o parto normal dói na hora, ou a cesárea dói depois, né? Então isso está explicado aqui em Gênesis 3. E outra coisa que era normal e que virou um castigo é a questão da submissão. Algo tão, né, um entrave tão grande entre homem e mulher, foi por conta do pecado também, né? Deus de fato colocou o homem primeiro e o colocou como líder, e veio a auxiliadora, né, para que juntos conseguissem cumprir, atingir um alvo, atingir a missão. Mas o que seria algo natural, a submissão virou meio que um castigo, né? E com o pecado isso de fato acontece. O homem passou com o pecado a ser um ser autoritário, arrogante. Eu digo homem, o sexo masculino mesmo, tá? Autoritário, arrogante, machista, egoísta. E a mulher? A mesma coisa. Tudo que eu falei antes aí, você muda o gênero e a mulher é colocada na mesma posição, né? Então, assim, o que seria natural, a submissão, o companheirismo aí, ele vira um embate, né? E aí também vem agora o castigo de Adão, né? Do versículo 17 ao 19, os irmãos podem ler aí nas suas Bíblias.
Deus vai dizer que porque você atendeu a voz da mulher. A princípio isso era mal? Adão ouvir a voz de Eva era mal, era pecado? Não era. Mas a partir do momento que a mulher dá uma ordem ou faz um comentário que vai de encontro ao ensinamento de Deus, isso é pecado. O erro de Adão foi ter assumido como verdade aquilo que Eva trouxe, que era uma mentira, aquilo que afrontava a lei de Deus. Então, assim, se a sua mulher lhe dá uma ordem, vamos dizer assim, manifestamente ilegal, você não deve estar obrigado a cumpri-la. Isso também vale para a mulher. Se o seu marido lhe dá uma ordem que é contrária à lei moral de Deus, isso não deve ser atendido, né? Nós devemos entender que a nossa obediência primária, primeira e principal é a Deus, né? A nossa submissão, ele deve ser a Deus. E aí, irmãos, outra questão, nesse finalzinho aí, né, do 17 ao 19 mais ou menos, é a questão do trabalho, né? O trabalho, que antes devia ser algo plenamente prazeroso para o homem, ele agora passou a ser um fardo. Passou a ser alguma coisa árdua, né? O homem vai ter que despender energia para conquistar o sustento, para poder conquistar o pão, né? Então, assim, a nossa própria rotina se tornou um fardo, ficou muito pesada, né? Por mais que a gente tenha uma situação financeira confortável, o nosso sustento, o nosso pão, ele é alcançado por meio desse desgaste de energia e por muitas vezes envolvido em incerteza, né, de como é o amanhã, né? Adão, antes do pecado, certamente não tinha essa preocupação, mas nós temos, de como é que vai ser o amanhã. Será que amanhã vai ter? Será que amanhã não vai ter? Né? A providência de Deus vai chegar, né? E por mais que nós façamos aquilo que é do nosso prazer, do nosso interesse, por mais que a gente faça aquilo que a gente goste do nosso trabalho, mesmo assim, aquilo vai requerer um esforço e às vezes um cansaço, né? E como o nosso trabalho, ele também é tocado, né, por esse castigo, né? Porque a gente vê dificuldade com o chefe, dificuldade com um colega de um trabalho, uma tentação no trabalho, né? A incerteza, como a gente já falou antes. E assim, mas graças a Deus, mais uma vez, a misericórdia de Deus vem com o Evangelho de Cristo, e isso nos dá um alívio, nos dá uma nova perspectiva, né, para enfrentar esse caminho árduo, esse caminho trabalhoso, né, vamos dizer assim, né? E vou ler rapidamente Gênesis 3, 17 e 19 para contextualizar, né? E ao homem, né, disse Deus, né, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, né? Aqui a gente vai entender a terra como toda a criação. A gente já falou antes, todo o cosmo, ele foi afetado pelo pecado do homem. Tudo. Aquilo que o homem deveria dominar sobre passou a ser um ambiente hostil. Né? Por isso que a gente já falou, né? É tanta intempérie, é tanto, né, a catástrofe, tanto mal nesse mundo. Tudo isso é em decorrência do pecado, né? Então, maldita é a terra por sua causa, né? Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Aquilo que devia trazer fruto, sustento, prazer, deleite para o homem, agora também vai produzir ervas daninhas, espinhos, dificuldades, né? De uma forma geral. Mas você comerá de seus frutos e de seus grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, porque você foi feito do pó e ao pó voltará. E a gente tem a questão da morte, né? A morte, ela de fato é resultado do pecado, obviamente, né? Daquilo que nos afasta de Deus. E assim, aqui está a razão por que nós morremos, né? A gente às vezes se pergunta o porquê da morte, porquê da dor, o porquê do sofrimento, porque a nossa existência na Terra ela é tão limitada, tão rápida, né? E assim, a raça humana é tomada por esse questionamento e por esse sentimento de saudade também quando a morte acontece ao nosso redor, né? Esse sentimento de dor, de perda, né? Isso não é entendido por muitos, mas aqui está a razão, e a razão disso é o pecado. E assim, adiante a gente vai ver que o homem ele é colocado para fora do jardim. Adão dá à mulher o nome de Eva porque ela, né, foi a mãe de toda a humanidade. Mas eu queria trazer outra perspectiva também a respeito da morte.
com duas perspectivas, pelo menos. De fato, a morte é um castigo, sim. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Mas a morte também é bênção de Deus, né? À medida que a morte ela veio como castigo para o pecado do homem, Deus, em sua infinita misericórdia, também estabeleceu que era por meio da morte que haveria essa proximidade, né? O homem volta a ter um contato próximo ao Deus Criador, que é consumado, como eu já disse, na nova criação, no novo céu e na nova terra. Então morte é castigo? Morte é castigo. Mas a morte também é um sinal da grande misericórdia, infinita misericórdia do nosso Deus. Então essa é a perspectiva de Gênesis 3. Esse é o enredo de Gênesis 3. Como a gente falou antes, se não o capítulo mais importante, mas certamente um dos, né? Capítulos mais importantes da Bíblia. Porque de onde vem a dor, de onde vem o mal? Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Foi Deus que criou o mal? A gente já viu que não. Mas se Deus é bom, por que o mal existe? E como a gente já falou lá no começo, a gente entende que o mal existe e Deus permitiu que ele existisse e que todo esse processo ocorresse para que o seu nome fosse mais exaltado, mais glorificado, né? E a pergunta que muitos de nós podemos ser submetidos é: se Deus é tão bom, tão poderoso, tão supremo, por que Deus não interviu diretamente quando aquela cena começou a acontecer, quando aquele diálogo ainda estava acontecendo? Por que Deus não foi lá e impediu que o pecado entrasse no mundo? Repito, para que a glória de Deus fosse manifesta em sua plenitude no final desse processo. Mas e outra coisa, como a gente disse antes, se esse capítulo fosse retirado da Bíblia, o Evangelho de Cristo não fazia sentido nenhum. Se você tira esse capítulo da Bíblia, você não vai entender perdão. Se o pecado não entra no mundo, a gente não vai entender o que é perdão. Se o pecado não entra no mundo, a gente não vai entender o que é compaixão, o que é graça, o que é misericórdia de Deus. Então, a gente entende que Deus permitiu que isso acontecesse para que outros de seus atributos fossem evidenciados. Deus é um Deus gracioso, justo, reto, né, que tem compaixão de nós. Então é isso que acontece. Deus permite para que o seu nome seja exaltado e para que outros atributos do seu caráter sejam conhecidos. Então é isso que Gênesis 3 nos ensina. Eu convido todos a lerem, estudarem. Volta para Gênesis 1, 2 e vai entendendo o Deus que você serve, o Deus que você segue. E para você que não segue, que não conhece a Deus, aqui está um Deus que poderia ter acabado com tudo na hora que Eva e Adão consumiram daquele fruto, mas ele foi misericordioso, né? Os homens, Adão e Eva, fizeram ali uma roupa de planta, uma coisa que ia secar, ia murchar, ia se desfazer. Mas Deus vem com uma providência. Deus vem com uma medida que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que vai redimir as nossas vidas, né? Deus podia ter feito roupas para Adão e Eva de qualquer jeito, assim como Ele fez do nada todas as coisas. Mas Deus resolveu fazer roupa de animais, então certamente algum animal teve que ser sacrificado para que Adão e Eva fossem cobertos, protegidos e vestidos, o que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto no meu e no seu lugar. Então é isso que Gênesis 3 nos ensina, tá? Então que a gente tome isso por verdade, que a gente tome isso por consciência e que a gente passe a ter uma nova perspectiva, ou restaurar nossa perspectiva acerca da verdade que essa Escritura nos traz. Então, que Deus nos abençoe, que você possa ser edificado por essa palavra, que você também entenda quem é o Deus que você serve. Né? Um Deus bom, justo e misericordioso, e que apesar das nossas falhas, erros e enganos, Ele está pronto para nos ajudar. E a gente encerra esse capítulo, né, com esse contexto, né? A misericórdia e a graça de Deus, né? Imagine se Deus também não coloca o homem para fora do jardim, né? O homem ia acabar comendo do fruto da árvore da vida e aí ele seria um eterno pecador, completamente e eternamente afastado de Deus. Então tudo isso aconteceu da forma que aconteceu para que o nome de Deus fosse exaltado em sua plenitude. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus eterno, grande, justo e todo-poderoso, exaltado seja o Teu nome
por todas as coisas, por esse tão rico e glorioso processo e projeto de salvação. Deus abençoa nossas vidas, edifica a nossa alma pela Tua palavra, é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.